Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Ana Bela gorda, diga lá menina, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser... Gregory Dalzotto, analista de sistemas, ele tem um filho de 5 anos que já pensa em entrar numa escolinha de futebol. Queria perguntar para o Gregory se ele sabia que para tu se tornar um profissional, um jogador profissional de futebol, o treinamento mais ou menos é de 6.000 horas, tá? Entre preparação física, técnica, entre psicológica. Sabia mais ou menos que é assim? Eu não sabia exatamente qual é a carga horária para ele se tornar um jogador, mas eu imagino quais são as dificuldades: ficar longe da família, conciliar os estudos. Sim. Enfim, todo são preparo. 5.000 a 6.000 horas. Você, como analista de sistemas, o tempo de faculdade, assim, tu tem mais ou menos uma estimativa de quanto tempo você demorou para se formar? Eu acredito que umas 3.000 horas, mais ou menos. 3.000 horas? Isso de faculdade, mas eu não me tornei um profissional saindo da faculdade. Não se tornou eu precisei profissional. de mais horas para... Sim, sim. Tu imagina uma criança que, a partir dos 12 anos que ele entra num estágio de categoria de base, ele 6.000 horas trabalhando e não é certo que ele vá se tornar um profissional, né? Então eu te pergunto o seguinte: com o seu filho de 5 anos, você pensa em apoiar ele visando ele ser um profissional, ou você vai levar mais para a parte de recreação, de educação, que as escolinhas também fazem? Eu vou apoiar ele naquilo que ele tiver vontade de fazer. Eu acho que com 12 anos a criança ainda não tem a opinião formada sobre o que ela quer. Naquele momento ele pode querer ser jogador de futebol e alguns anos depois ele tirar isso da cabeça. Eu acho que eu tenho que apoiar o que ele quiser fazer, e se ele quiser se tornar um profissional eu vou dar o apoio que ele precisa, enfim. Na verdade, antigamente, as escolinhas tratavam as crianças de uma forma um pouco menos mecanizada. Hoje em dia, tu entra, você tem que ter a tua estatura, senão você já não vai conseguir se tornar um profissional se não for um menino alto. Aí ele vai ter toda uma mecanização na estrutura de treinamento, de musculação. Então, a gente fica com essa dúvida, né? O que o pai pensa, se leva isso adiante, esse sonho de ser um jogador adiante, porque ele tem que abdicar de muitas coisas, né? Se tu conseguir estudar e conciliar uma categoria de base, né? Eu digo a partir dos 16, 17 anos. E depois também tem a preparação para o pré-vestibular, né? Ele cursa o vestibular, depois entra na faculdade. Muitos jogadores, atletas, quando entram no júnior, né? 18, 19 anos, eles já têm que escolher entre faculdade e treinamento, né? Porque o treinamento é pesado. Eles precisam viajar também, muitas vezes, para as competições, né? Então, a pergunta que fica final aqui para ti é o seguinte: você acha que vale a pena esse investimento em carga horária, em gastos também, né? Porque até ele se tornar até então ele é uma promessa, né? Ele vai ser 12, 15 anos uma promessa. Será que vale a pena tu investir todo esse tempo e dinheiro para alimentar esse sonho? Tudo vai depender da resposta que ele der com o trabalho dele, com o que ele estiver fazendo. Se ele chegar com 16, 17 anos apto a ser um jogador de futebol, eu vou apoiar que ele seja. Se a gente perceber, se os treinadores perceberem que ele não tem condições de ser um jogador de futebol, eu acho que com essa idade já é possível ter uma noção se a pessoa está preparada ou não para ser um jogador de futebol. Eu vou apoiar. Se ele tiver condições, eu vou apoiar, sem dúvida. Queria agradecer então a oportunidade de conversar com o Gregory e desejar sucesso para seu filho e para o futuro dele. Obrigado. Ok? Obrigado. Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Ana Bela gorda, diga lá menina, o que é que você quer ser quando